Não é segredo para ninguém que o contexto no qual a maioria das pessoas está vivendo hoje é uma realidade de uma grande demanda de trabalho e um acúmulo gigantesco de atividades que cada vez mais as pessoas vão colocando nas suas vidas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 7 dicas de como você faz para organizar melhor o seu tempo e consequentemente então aproveitar melhor o seu dia. Roda a vinheta! E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Marchizucchi, biólogo e minimalista, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva e dê um like para o YouTube entregar para mais pessoas esse conteúdo. E se você gostar do vídeo também, depois comente aqui embaixo qual das dicas você achou mais relevante então e que vai te ajudar com certeza a organizar o seu dia a partir desse vídeo. Então te inscreve lá! Vivemos em uma sociedade totalmente consumista, onde o fazer e ter são duas coisas que andam lado a lado. E isso significa que quanto mais você faz, mais então você tem. E essa busca incansável pelo ter faz com que as pessoas cada vez mais se dediquem ao trabalho, e se dedicando ao trabalho elas vão ganhar mais, então elas vão querer ter outras coisas nas suas vidas e vão começar a incluir atividades. Se elas precisam trabalhar mais, então elas precisam ter aquela tarefa também de deixar o filho na escolinha ou na creche. A consequente troca do tempo pelo dinheiro faz com que as pessoas se presenteiem mais com outras atividades, como frequentar uma academia, ir para uma aula de dança, fazer um yoga, ou seja, aproveitar aqueles hobbies que elas gostariam realmente de atribuir às suas vidas. Acontece que essa grande demanda de atividades que as pessoas vêm incluindo em suas vidas e por muitas vezes de forma repentina tem feito com que essas mesmas não dê conta de organizar o seu tempo e, é claro, no final acaba virando um tumulto, acaba virando um estresse, uma ansiedade, porque não tem a organização do tempo em relação às atividades que se propôs a fazer. E quando a resposta é não, ou seja, eu não vou abrir mão de nada que eu estou fazendo hoje pelo esforço do meu trabalho. Então o jeito aqui é a gente organizar esse tempo. E a dica número 1 é: faça uma lista de todas as suas atividades. E essas listas podem ser feitas diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e isso vai depender então da sua forma de organização. Eu, por exemplo, faço listas semanais. Então, todo final de domingo, eu me sento, sabe aquele finzinho de domingo que as pessoas detestam porque já sabem que vai ser segunda-feira? Eu já tento fazer isso de uma forma diferente. Eu organizo a minha semana no domingo à noite para iniciar a semana, então, sabendo das minhas atividades, já sei o foco que eu vou ter que ter na segunda, já sei o foco que eu vou ter que ter lá na quarta-feira, então eu já começo a minha semana de forma extremamente organizada. Tem pessoas que preferem fazer a lista diariamente, então todo fim de dia o indicado é sentar e ver as atividades do dia seguinte. E essas listas podem ser feitas no papel, podem ser feitas através de um aplicativo que você pode baixar aí no seu celular, mas o importante é que você escreva e consiga enxergar a sua escrita. Eu coloco tudo num papel e deixo no mural ali em casa ou então na porta da geladeira e assim eu tenho acesso fácil. E por que eu gosto de fazê-la semanalmente? Porque me permite olhar e acrescentar ou retirar atividades de acordo com a minha demanda naquela semana. Então, se você quer se organizar, comece então fazendo uma lista. Dica número 2. Escolha um tema que você vai dar mais importância dentro daquele dia. Nós temos que saber o grau de importância das coisas. E dependendo do dia, essa importância vai ter um grau um pouco maior ou então um grau um pouco menor. Por exemplo, eu sou professor 40 horas, então eu sei que eu tenho que preparar as minhas aulas todas as semanas para poder então chegar em sala de aula e trabalhar com tranquilidade. Mas é claro que eu não vou fazer isso todos os dias. Então eu tenho um dia da semana que eu tenho o meu foco em preparar as minhas aulas. Isso não significa que eu não vou trabalhar durante os outros dias. Apenas foquei a minha energia em um momento em específico no qual eu vou conseguir trabalhar com mais qualidade. Então é importante que a gente sempre saiba o foco que nós temos que ter naquele dia. Um outro exemplo, a maioria das pessoas tem um dia que elas gostam de fazer a faxina da casa. Eu também tenho esse dia. E isso não significa que você não vai, então, passar um paninho, uma vassoura, um pano no chão nos outros dias.
Acontece que no dia que você determinou, você vai focar a sua energia então em fazer a limpeza da casa. Ou seja, esse foco que você vai atribuir à atividade X naquele dia é ele que vai fazer com que você consiga se manter organizado durante os outros dias. A ideia é essa. Dica número 3. Classifique as suas atividades. Agora mesmo eu falava sobre a importância das atividades na dica 2. A gente precisa ter noção do grau de importância dessas atividades. Saber por onde vamos começar o nosso dia. E eu preciso dar conta daquelas atividades que eu tenho prazos, aquelas atividades que têm horário. Se você for um advogado, por exemplo, e tem uma petição para entregar e essa petição tem um horário, é claro que você vai ter que dar importância a mais para essa atividade e focar a sua energia ali. E depois, então, fazer as atividades secundárias. Digamos que nesse mesmo dia você resolveu tirar um tempo para andar de bicicleta, que também é uma atividade importante para a sua saúde. Mas é claro que antes de eu sair com a minha bicicleta, eu preciso, então, cumprir com essa petição e fazer, então, a entrega desse material. Então, o pulo do gato aqui é que se saiba organizar por grau de importância de atividades. Aquilo que é muito importante, eu preciso então estabelecer como prioridade e assim eu vou descendo até aquela atividade que, caso não dê tempo, eu consiga então jogar para o dia seguinte. O que não é o propósito, mas é claro que a gente sempre precisa ter então esse plano B. E obviamente isso é muito particular da vida de cada um. Cada um sabe do grau de importância das suas atividades, mas esses critérios nos ajudam a estabelecer a organização daquela nossa primeira lista que nós fizemos na dica 1. Dica número 4, não procrastine. Sabe aquela velha frase: o que eu vou fazer agora que eu poderia fazer amanhã? Não! Você precisa realmente levantar e fazer aquilo que você se propôs. Então, se você tem uma atividade e não tem nenhum motivo específico, nenhum motivo grave no qual você deva cancelar a execução dessa atividade, não tem o porquê jogar para o dia seguinte, não tem o porquê vou fazer daqui a pouco mais. Já faça e cumpra com as propostas que você estabeleceu, senão o que vai acontecer é que cada dia você joga uma atividade para frente, outra atividade para frente, e quando chega lá no final da semana, ao invés de ter um final de semana que você possa descansar, ter um lazer com a família, sair para passear, você acaba então entrando numa grande demanda de trabalho novamente para dar conta daquilo que você procrastinou lá no início da sua semana, naquele dia específico que você deveria ter dado atenção para as atividades que você atribuiu. Então, procrastinar não, por favor. Vamos então à dica número 5. Mas antes eu vou pedir que, se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá, @paulomarquizuki. E lá no Instagram eu te trago várias dicas de minimalismo, economia doméstica, sustentabilidade, além de trazer também um pouquinho do meu dia a dia. Então me segue lá. E a dica número 5 é: tenha um tempinho livre para os imprevistos. Quando preparamos a nossa lista de atividade para a semana, nós somos muito pretensiosos e acabamos colocando no papel e acreditando que tudo vai sair conforme a gente deixou escrito ali. Acontece que imprevistos, eles vêm e eles vêm com muita frequência. Então é importante que se deixe um tempinho livre para os imprevistos, um espacinho de tempo entre uma atividade ou outra. A gente nunca sabe o que vai acontecer, não somos o dono do tempo. A gente pode tentar organizar e administrar o nosso tempo da melhor forma possível, mas também temos que saber administrar os imprevistos que podem acontecer. E a gente só administra imprevisto quando a gente tem um tempinho livre para conseguir fazer isso. Então é aquela velha história: se eu moro a meia hora do meu trabalho, eu não posso sair meia hora antes de casa. Eu preciso sair pelo menos 40 minutos antes. E ter então essa margem de 10 minutos que eu posso utilizar caso aconteça alguma coisa no caminho, porque a gente não sabe, pode furar um pneu, pode faltar gasolina, pode dar uma pane no carro, entre outras milhões de coisas que podem acontecer, e isso, é claro, serve para qualquer atividade da nossa vida. Então não esquece, a partir de agora, deixe esse tempinho para os imprevistos. Dica número 6, e na verdade essa nem deveria ser uma dica, mas deveria ser uma regra, porque eu sou professor, estou em sala de aula e sei muito bem o que isso significa. Retire do seu caminho tudo aquilo que te distraia. E eu tenho certeza que nesse momento, possivelmente, o celular veio à sua cabeça. E eu não estou dizendo isso porque eu vejo meus alunos diariamente utilizando o celular e atrapalhando eles na aula, mas também porque o celular é a minha distração, então eu já compartilho isso com vocês.
Então, por exemplo, quando eu vim fazer o roteiro desse vídeo, organizar para a gravação, eu precisei desligar o Wi-Fi e me desconectar do telefone. Assim eu consegui me sentar, roteirizar o vídeo, estudar e me preparar para vir aqui para gravar para vocês. Possivelmente, se eu tivesse com o telefone ligado no Wi-Fi, estaria chegando notificações, teria recebido alguma ligação, estaria nesse momento aqui gravando e aquele plim, plim do telefone tocando e acaba então distraindo, porque eu teria que desligar a câmera para atender o telefone ou responder a mensagem. Mas isso também serve para outras coisas. Tem pessoas que se distraem com a televisão, tem pessoas que se distraem porque sentam perto de outras pessoas e ficam conversando. Então é importante que você saiba aquilo que te tira do seu campo de concentração. Se você sabe então que os seus filhos daqui a pouquinho estão chegando da escola e eles chegam falando, gritando, e isso tira a sua concentração para você fazer as suas coisas, então é importante que você se organize para fazer antes deles chegarem da escola ou quando eles já tiverem ido dormir. Essa administração que nós temos com o nosso tempo é ela que resolve todos os nossos problemas. Então, a partir de agora, afasta aquilo que te distrai e assim você vai conseguir se concentrar melhor e resolver as atividades que você se propôs a fazer naquele dia. Vamos para a última dica, então, é a dica número 7, e eu diria que é a dica mais importante dessas 7 dicas que eu trouxe para vocês. Porque sem ela você pode, então, esquecer tudo que eu falei, que é comprometa-se com as suas propostas. Se você não tiver o comprometimento, e porque não é fácil a gente seguir as listas, atribuir as atividades, realizar as atividades, exige sim muito comprometimento. E para isso a maioria das pessoas precisam sim se desconstruir e se reconstruir novamente. E isso é um aprendizado e não vai ser do dia para a noite, não significa agora que você vai se sentar, fazer uma lista e vai ser feliz no dia seguinte. Tudo na vida da gente é um processo, só que esse processo para acontecer, você precisa iniciar. E para iniciar e dar certo, você precisa ter sim o comprometimento. E esse comprometimento é com você mesmo, é você que tem que dar conta de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, se eu estou colocando nas minhas listas que dar uma pedalada, ir na academia, buscar as crianças na escola, lavar a louça, limpar a casa, ir para o trabalho, que essas são as minhas atividades, significa sim que elas são importantes, senão elas não estariam na sua lista. Se elas são importantes, dê a verdadeira importância para cada atividade. Não faça aquilo com rapidez, não faça aquilo porque você tem que fazer na obrigação. Se você vai para a academia e tirou um tempo para isso e está na sua lista, vá e aproveite aquele horário. Se naquele dia você só pode ir 10 minutos, faça com que seja os melhores 10 minutos de atividade que você vai fazer. E esse então foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Já te inscreve e deixa um like. E não se esqueça, as grandes riquezas, elas vêm das pequenas economias. Um grande beijo e fiquem com Deus!